Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram um projeto da ex-deputada Claise Maria Zito, que autoriza o governo a criar uma política de enfrentamento ao crack e outras drogas. Entre as medidas está a elaboração de ações para a prevenção ao consumo, tratamento e reinserção social dos usuários. Também será necessário capacitar profissionais de saúde e gestores, além de dar apoio às famílias. O texto recebeu 10 emendas e retornou às comissões. O deputado Bruno Dauaire e o ex-deputado Silas Bento querem autorizar a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária a fazer convênio com instituições que desenvolvam atividades na área de psicologia. A ideia é dar atendimento aos servidores e contratados da SEAP e do DEGASE que sofrerem violência durante o horário de trabalho. O texto recebeu 5 emendas. Já a deputada Tia Ju quer criar o programa estadual para incentivo à utilização de musicoterapia como tratamento terapêutico complementar de pessoas com deficiência, síndromes e transtorno do espectro autista. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governo. Eu, pessoalmente, acompanho algumas crianças que fazem parte do Concerto Azul e trabalham com a musicoterapia. Já é o 3º espetáculo deles que eu acompanho e eu vi o progresso, eu tenho visto o progresso dessas crianças. Crianças que não conseguiam interagir com o público já interage, já brinca com a gente, já canta, ou seja, de fato a musicoterapia transforma. Escolas de ensino básico, públicas ou particulares, podem ser obrigadas a ter pelo menos um profissional com treinamento em primeiros socorros. A matéria do ex-deputado Nilton Salomão recebeu 2 emendas e retornou às comissões. Os deputados Alana Passos, Anderson Moraes e Felipe Soares querem que as notas fiscais de serviços que destinarem parte do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza discriminem o valor exato recolhido para o fundo. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do governo. Nosso intuito é dar transparência, é para que o consumidor tenha consciência do que ele está pagando e ele já tem o direito de cobrar e ele poder cobrar mais ainda por um pagamento de um tributo, de um imposto que, na verdade, não deveria nem de ser cobrado. Médicos que atuam no Estado e unidades de saúde podem ser obrigados a disponibilizar cópia do prontuário médico aos pacientes, representantes legais ou sucessores. A proposta da deputada Marta Rocha recebeu 6 emendas. É fruto de uma conversa que eu tive com uma pessoa que compareceu ao gabinete dizendo da dificuldade de receber o seu prontuário. E no caso dessa mulher, ela precisava do prontuário para dar continuidade a um tratamento e abrir um novo prontuário em um outro hospital. Mas a gente pode dar inúmeros motivos. A mulher que foi agredida, que vai ao hospital e não vai à delegacia, mas que quer ter o seu prontuário, porque pode se dirigir à Defensoria Pública e pedir uma representação por uma medida protetiva. É o caso do parente de um paciente que tem uma suspeita de um erro médico ou de um mau atendimento que tenha causado uma deformidade ou mesmo a morte. O ex-deputado doutor José Luiz Nancy quer criar um programa de mediação nas escolas públicas. A ideia é estimular o diálogo e prevenir a violência. A matéria foi aprovada. O Rio de Janeiro pode ter uma lei com diretrizes para a elaboração de programas e políticas públicas para a primeira infância de crianças com microcefalia. O texto prevê estimulação precoce através de uma equipe multiprofissional para evitar sequelas da má formação. O projeto da deputada enfermeira Regiane foi aprovado e retorna à pauta para a segunda discussão. Está acontecendo que nós não gostaríamos que acontecesse no Rio de Janeiro e no Brasil. O recrudescimento de zika, chikungunya, dengue, a população inteira está alarmando a todo mundo e é necessário realmente se faça políticas públicas para que a gente evite que as gestantes, as mulheres tenham crianças com microcefalia. Empresas de transporte coletivo de passageiros e de cargas podem ser proibidas de exigir a realização ou apresentação de exame toxicológico para a contratação de motoristas profissionais. A solicitação só poderá ser feita se a empresa arcar com os custos do exame. A proposta do deputado Márcio Pacheco recebeu 6 emendas. O deputado Carlos Mink quer alterar a lei que trata da substituição de sacolas plásticas. O objetivo é corrigir pequenas contradições entre as leis anteriores sobre o tema. O projeto aprovado precisa retornar à pauta para mais uma votação. Há 10 anos, a gente fez uma lei
dando desconto para quem não usasse a sacola. E há 1 ano e meio a gente aprovou uma nova lei dizendo que vão ser proibidas as sacolas descartáveis. Só vão haver 2. Uma verde, reutilizável, que pode ser usada 50 vezes, e uma cinza, biodegradável, para o lixo orgânico, a comida. Só que essas 2 leis são contradições uma com a outra. Portanto, uma dizia que dava desconto para as sacolas descartáveis, a outra dizia que não podia mais oferecer. Então, essa que a gente fez não cria nada novo, apenas adequa uma com a outra, elimina as contradições entre as 2. Casos de desaparecimentos de crianças, adolescentes e jovens com deficiência registrados nas unidades de polícia do Estado deverão ser comunicados à Fundação para a Infância e Adolescência, ao programa SOS Crianças Desaparecidas e ao programa de localização de desaparecidos do Ministério Público. As famílias serão encaminhadas à FIA para atendimento psicossocial. A proposta do deputado Gustavo Tutuca recebeu 3 emendas. Já o deputado Eliomar Coelho quer a divulgação semanal no site da Alerj da lista de presença dos parlamentares. No caso de falta justificada, deve constar a justificativa com documentação comprobatória. Em caso de falta sem justificativa, deverá ser publicado o valor relativo ao desconto do salário do parlamentar. O texto recebeu 1 emenda. O que nós queremos é que não haja esse privilégio de você que tem obrigações, ao deixar de cumprir as suas obrigações, ficar por isto mesmo. Não. Como todo trabalhador, o deputado ou deputada aqui nesta casa também tem as obrigações de estar presente durante os trabalhos de legislador. Isso é fundamental. No expediente final, o deputado Giovanni Ratinho, vice-presidente da Comissão Especial para analisar o funcionamento dos trens da Supervia, disse que vai buscar melhorias no transporte ferroviário para a população de São João de Meriti. É uma briga com o governo do estado e o governo municipal com esse descaso com a Supervia em São João de Meriti. O prefeito municipal culpa que é o estado que tem que tomar conta da Supervia. E o governador sempre foi, a gestão passada, falava que a culpa, quem tinha que conduzir as demandas de muro caído, desgaste de passarela e etc., era o governo municipal. Então, primeiro vamos convocar aqui, é a primeira medida, para saber quem é o responsável pela Supervia, né? E a outra questão também é o metrô, porque hoje as plataformas de Coelho Neto para cá, há uma discriminação muito grande por parte da Metrô Rio, que administra de Coelho Neto para cá. Se vocês forem nas passarelas, nas plataformas, vão ver que os banheiros estão interditados, é uma sujeirada danada. Então, nós iremos convocar essas concessionárias para poder saber quem vai se responsabilizar por tudo isso. O deputado Rodrigo Amorim apresentou o projeto de lei para impedir que reitores e diretores de universidades estaduais tenham filiação partidária. Nós estamos percebendo que as universidades, sobretudo no Rio de Janeiro, elas têm se transformado num ambiente de doutrinação ideológica. E isso nós não permitiremos. As universidades gradativamente estão perdendo a sua capacidade de formar excelentes profissionais. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro sempre foi um centro acadêmico respeitado no Brasil e no exterior. E o que nós enxergamos hoje naquela universidade é, infelizmente, um centro de lascívia, de consumo de drogas e de doutrinação ideológica. Por isso, um conjunto de medidas de austeridade, como, por exemplo, impedir que reitores de universidade, diretores de escola tenham filiação partidária, por entender que a atividade político-partidária ela é incompatível com a função de reitor ou diretor do ambiente escolar. Além disso, estabelecer o exame toxicológico dentro do ambiente universitário e também a lista tríplice para assunção ao cargo de reitor e diretor. A deputada Renata Souza falou sobre os prejuízos para as universidades federais com o corte de 30% das verbas anunciado pelo Ministério da Educação. Esse corte é um corte irresponsável. Afinal de contas, a gente está falando da possibilidade de sucateamento ainda mais da produção de conhecimento do Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vê como não só o corte para
para você ter uma renda depois, mas esse corte é para ameaçar ali o livre pensamento dentro das universidades. Isso é muito cruel, afinal de contas, a universidade é o espaço onde se constrói o conhecimento, e não ter 30% já de uma verba que é muito fragilizada, pouca, não corresponde às necessidades reais dessas universidades, é sem dúvida nenhuma colocar aí um presidente a serviço do não conhecimento, a serviço da impossibilidade de um pensamento crítico.